Beleza? Bom dia, irmãos. Eu convido você a tomar seu lugar para a gente iniciar mais uma série de EBDs. Então, neste mês de outubro, nós vamos trabalhar esse tema, uma vida moldada pelo Espírito Santo. Então, eu convido a todos para sentar e buscar um lugar mais confortável possível, né? Eu ia me apresentar, mas nem preciso, só tem antigão aqui hoje. Então, nesse mês, nós vamos trabalhar em 5 lições esse tema. No dia de hoje, eu quero apresentar o Espírito Santo. Mas, especialmente, eu vou estar te lembrando esse versículo. Esse versículo é o meu objetivo grande para este mês. Paulo, depois de falar 2 listas grandes, ele vai concluir com esse versículo aqui. Então, primeiro ele fala sobre as obras da carne, que são os pecados. Se você ler lá no capítulo 5, você vai encontrar as obras da carne, que são uma série de pecados. E logo a seguir ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, que já trabalhamos bastante nas EBDs anteriores. Então, esse é o meu objetivo para esse mês. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É fácil de falar, porém colocar isso em prática é muito difícil. E é um processo que você vai caminhando, você vai conquistando aos poucos. Viver no Espírito é o que todo mundo gosta. Eu sou espiritual. Eu estou no Espírito Santo. O Espírito Santo me protege. Mas andar no Espírito é o outro lado. É o seu lado. É o meu lado. E andar no Espírito significa uma série de renúncias, uma série de decisões. Então, meu objetivo é levar você, durante esse mês, a andar no Espírito também. Então, colocar em prática é mais difícil do que falar. É como, por exemplo, qual que é o grande mandamento? Amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o próximo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. É fácil de discursar, mas chegar a esse amor verdadeiro é muito complicado. Porque ele fala que esse é o maior mandamento, mas ele não exclui, ele não cancela as outras coisas. Você ainda tem que ter uma vida diária de leitura, tem que ter ainda uma vida diária de oração, tem que ter uma vida diária de confessar pecados, enfim, há uma série de outras coisas para você verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Aí você pode falar, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, certo? Então, o tema nosso, uma vida moldada pelo Espírito Santo, dá uma ideia de um quadro. Está vendo esse quadro aqui atrás de mim? Como engenheiro eu vejo vários quadros, mas a figura que você vê é maior. Então, a ideia aqui não era enquadrar a planta dentro de um quadro, mas o tema nosso, que é uma vida moldada pelo Espírito Santo, é justamente essa, é colocar a sua vida dentro dos padrões do Espírito Santo. É como um oleiro. Não sei se você teve a oportunidade de ver um fabricante de vasos.
com argila, principalmente. Ele tem uma máquina lá que fica rodando, o barro está ali e ali ele faz as formas. Pode fazer um vaso redondo, ele pode fazer um vaso menos redondo, mais largo, mais estreito, enfim. Ele vai moldar o seu vaso de acordo com o seu desejo. Então, essa ideia do Espírito Santo, moldar a sua vida, tem esse propósito também. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa oficina mecânica, e lá nós tínhamos um torneiro mecânico. O torneiro mecânico, ele é capaz de pegar um ferro bruto, redondo, e transformar no formato desse microfone, por exemplo. Mais largo aqui, mais estreito aqui. Com a sua habilidade de manusear o equipamento, regula aqui, ele vai desbastando o ferro até formar esse formato do microfone. Então, o oleiro faz isso. Ele vai aparando as coisas até dar o formato que ele quer. Então, eu convido você nesse mês para que a gente possa realmente entregar as nossas vidas para o Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar e moldar a nossa vida. Então, os temas que foram passados para mim trabalhar dentro de uma vida transformada, uma vida moldada pelo Espírito Santo, então, é o conhecimento, a obediência, a santificação, a fé e a glorificação. Eu passei mais ou menos 25 dias pesquisando cada dia, buscando um novo assunto, um novo conhecimento, um novo texto para montar as aulas. Já que o Murilo, há poucos meses, trabalhou uma vida transformada. Então, para mim não ser muito cansativo, tentei trabalhar outras formas. Então, o primeiro tema do mês é conhecimento. Conhecimento é um processo de acúmulo de dados, vamos dizer assim. É um processo que você acumula durante a caminhada. Na educação, a gente tem exatamente 2 tipos de processo de conhecimento. Temos uma teoria que fala que você se desenvolve o seu conhecimento de acordo com a aproximação. Um exemplo básico, uma criança, um bebê, quando ele consegue levantar, você lança para ele um novo desafio. Aí você fica a 2 metros, vem para o papai, vem para a mamãe. Quando ele chega até você, você aumenta a distância. Então, esse é o processo de aprendizagem. Esse tema também me lembra a primeira vez que eu fui no Enoque. A primeira vez que eu fui no Enoque, acho que foi em 1985, 86, o Tico e o Teco já não é tão bom como antes, né? Então, já não lembro tão bem quando foi. E eu estava encantado. Walter Kreidel puxando os hinos com aquela voz poderosa, que você chegava a estremecer na hora que ele puxava os hinos. E os oradores, grandes oradores, tinha 3 brasileiros, 3 americanos. O Enio Latorre, de Bauru, Walter Lapa, lá do Metro Sul, e Benedito Ribeiro, de BH. Aí tinha Brian Bosch, tinha Coy Waters, de Campinas, e tinha também o seu Alan Dutton. E eu, com toda aquela coragem, cheguei e falei para uma salinha onde estavam reunidos: o que vocês fazem para pregar tão bem? E eu estava esperando aquela resposta mágica, né? Faz isso e pum, você vai ser um grande pregador. Mas aí o Enio Latorres, que era o mais gozador da turma, né? Ele tinha uma Bíblia desse tamanho assim, ele pá no meu peito assim: conhece bem e você será um bom pregador.
E eu fiquei na porta ali, esperando ainda a palavra mágica, né? Faz isso e você será um bom pregador. Aí fiquei do lado da porta, aí um por um foi passando. Enio Latorre falou: tenha sempre uma pregação pronta. E eles de Bauru, eles tinham mesmo uma pasta preta que carregava um monte de pregações. E o Brian Bosch chegou e falou: olha, irmão, se você vai pregar domingo que vem, o seu sermão tem que estar pronto agora, hoje. Walter Lapa era o professor das preparações. Ele falou: olha, você tem que ter sempre a ideia clara de com quem você vai falar. Na sua audiência, tem vários níveis de conhecimento. Então, um tipo de pregação só não é suficiente. Aí os brasileiros, o Coyle Waters, ele era super organizado. Ele mostrava a organização das pastas dele de pregações. Então ele falou: tenha sempre um arquivo com as suas pregações e você vai acrescentando novos dados para que você possa pregar bem. O Benedito Ribeiro era aquele pregador com a voz poderosa. Eu falava para ele: olha, irmão, você tem uma voz poderosa, né? E a gente trouxe ele aqui algumas vezes, em 1985, e aquele salãozinho lá, ele simplesmente dispensava os microfones, porque ele tinha uma voz realmente potente. E ele falou para mim: irmão, aprenda a projetar a sua voz. Então, conhecimento é um acúmulo de dados, de informações que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Até hoje eu persigo as dicas que aqueles irmãos falaram para mim lá no primeiro Enoque. Não existe uma palavra mágica, não existe um processo tipo o WhatsApp, ou tipo que você usa no celular, ele te dá toda a informação. Conhecimento é você realmente se dedicar e se dedicar realmente a uma leitura profunda dos textos bíblicos. Conhecimento, o que é? Alguma coisa, é um processo moldado pelo Espírito Santo. Mas quem é esse Espírito Santo? Ele é o próprio Deus. Então, o próprio Deus está te convidando para ser moldado ao seu propósito, ao seu jeito de ser, ao seu jeito de te salvar. No eterno propósito de Deus, o Espírito Santo tem um papel fundamental, que é descrito em João 14, 26. Vou acelerar um pouquinho, que o tempo é rápido demais. Mas o Espírito Consolador, o Espírito Santo é quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar dos que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, a gente não fala muito nas nossas mensagens, nossos estudos. Algumas pessoas acham difícil até tratar o Espírito Santo. Mas veja bem, Deus, o Criador de tudo, Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso combustível, para que possamos enfrentar este mundo tenebroso em que nós vivemos. Então, é esse que está te convidando para ser moldado por Ele.
E ele tinha, Jesus fala que ele tinha esses propósitos. Ser o Consolador, que nos levará ao conhecimento, que ele nos fará lembrar das coisas quando nós estamos no meio dos estudos. Quando eu comecei na igreja, eu tinha estudos e às vezes, Leir, o que quer dizer relva? Eu tinha muita preocupação de ter todos os conhecimentos, os mínimos detalhes. Aí eu, Leir, lá na escola da Bíblia, eu ligava para Leir, o que quer dizer isso? Ah, é uma grama, não sei o quê, onde os discípulos sentavam para poder ouvir a Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar as coisas fundamentais e importantes. Em João 16, 17, ele descreve outras funções importantes do Espírito Santo. Vamos ler essa passagem? 16, 7. Eu tentei resumir ao máximo os textos para não ficar muito maçante. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, eu vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo tem a função fundamental de nos auxiliar, principalmente nesses momentos onde nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, de lembrar, de enfrentar certas situações que ocorrem nas nossas vidas, nossa caminhada, durante o nosso processo de aprendizado. Normalmente, tem pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia todo ano, né? Teve uma época que parecia uma competição. Eu já li 43 vezes, eu já li 37 vezes, eu já li 25. Eu sempre sou meio tímido nessa área aí, porque eu leio diferente. Eu não gosto simplesmente de ler por ler. Eu tenho que ler e mastigar as coisas que eu estou lendo. Por isso que eu escolhi só um versículo para a gente trabalhar durante esse mês. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe, isso é uma profundidade tão grande. E é assim que eu gosto de ler. Mastigando, ruminando, meditando e orando sobre a passagem que eu estou lendo. Então, se o irmão lê em um ano a Bíblia, eu levo 3 anos para ler. Meu processo é bem mais lento na leitura bíblica, mas eu nunca deixo, eu estou sempre lendo a Bíblia. Eu gosto de ler também quando eu tenho desejo, por exemplo, eu ouço alguma frase, por exemplo,
onde eu estou ali, há muito trânsito de denominacionais, de pastores, de presidentes de igrejas, enfim. E eles chegam e conversam, e eu converso, lógico que tem que conversar. Afinal de contas, comerciante que não conversa, não consegue manter relacionamento e logo não vende, né? E aí, eu não acredito em ressurreição. Alguém fala, e eu vou pesquisar sobre ressurreição. Aí eu leio bastante, às vezes posso ler um evangelho em uma semana. Desenvolvi isso na faculdade, de leitura rápida e de rápida memorização também. Então, às vezes, eu leio muito rápido, mas a maioria das vezes eu gosto de ler ruminando as palavras, degustando, digerindo as palavras. Esse é o processo do Espírito Santo. E assim você vai conhecendo esse Espírito Santo que quer moldar a sua vida, quer colocar a sua vida de acordo com o padrão dele. E para isso você precisa conhecê-lo. E conhecer o Espírito Santo, mais uma vez voltamos a ela. A Bíblia toda. Sabe por quê? Porque essa era a maior função dele. Deixar escrito para que você e eu possamos conhecer o Pai, o Filho e Ele mesmo, o Espírito Santo. Essa era a maior função dele. E ele usou pessoas sem cultura, pessoas com cultura, reis, escravos, enfim. Ele usou diversos tipos de pessoa para deixar registrado a vontade dele e do Espírito Santo e cumprir o eterno propósito de Deus para a redenção da humanidade, para salvar a humanidade, para buscar você e a mim e fazer com que nós possamos nos adequar à sua vontade. Então, conhecimento, como eu já disse, é um processo e é diferente para cada um. Tem pessoas que têm o dom de aprender muito rápido. Tem pessoas que, num clique, conseguem aprender. Mas tem outros que precisam de repetição. E repetição é a outra forma que a educação usa para acumular conhecimento para as crianças. É a forma skinneriana. Você não pode até nunca ter lido sobre a teoria, mas você está inserido nesse processo. É o estímulo-resposta. Se você estudar bastante, você vai ter um diploma, você vai ganhar uma medalha, você vai ganhar um livro, você vai ganhar conhecimento. Então, são processos diferentes, mas são a mesma coisa. Inconscientemente, nós estamos inseridos em qualquer uma das teorias. Assim como nós sofremos a coerção do mundo, que é o nosso grande adversário, que é o que nós precisamos vencer. Então, durante essas semanas que eu vou estar trazendo, por exemplo, na próxima semana, já é um conteúdo mais prático, que é a obediência, eu vou estar trazendo pessoas como nós, que viveram no mundo mal, que o mundo sempre foi mal, e venceram o mundo, certo? O conhecimento também do Espírito Santo leva-nos sempre a um lugar que a gente fala assim, mas se o Espírito Santo já está em mim, eu sou intocável. Isso não é verdade.
nesses 30 e poucos anos que eu estou nessa congregação, infelizmente, era para ser uma congregação com 400 membros. Era para ser uma congregação grande já. Mas as pessoas, por acreditar que podem vencer o mundo sozinho, acabam perdendo a fé. Por isso, hoje nós somos 130 e poucas pessoas. A igreja tem períodos de grande expansão e logo depois você tem períodos em que a igreja tem um declínio, porque as pessoas acham que podem vencer o mundo sozinho. É impossível, porque a nossa luta não é nesse plano. A nossa luta é no mundo celestial, no mundo espiritual. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 6, que eu vou usar mais na frente o texto. Mas se nós realmente entregarmos as nossas vidas para que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós vamos conseguir vencer. E é por isso que Paulo fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o andar no Espírito Santo é preciso muita renúncia, é preciso muito joelho dobrado, é preciso muita confissão de pecado, é preciso muita tolerância, e aí que vem o amor verdadeiro. Se eu te olhar feio, ou se eu não te enxergar na rua, não é que eu não gosto de você, é que eu tenho uma grande dificuldade. Quando eu estou com uma coisa na cabeça, aquela coisa na cabeça, ele é poderosíssimo para mim. Eu sou objetivo e às vezes eu estou andando, mas eu não enxergo as pessoas, eu estou enxergando o meu objetivo. Então, para isso, nós precisamos ter muita tolerância um com os outros. E o Espírito Santo vai te ajudar nisso, nesse processo. O Espírito Santo vai me ajudar também. E se eu estiver errado, que eu seja humilde o suficiente para te pedir perdão. Que nós possamos conseguir conhecer o Espírito Santo de fato e de verdade. As pessoas falam muita coisa por aí. Ah, pelo Espírito Santo eu vou derrotar Satanás. Ah, pelo Espírito Santo você deve levantar da sua cadeira de rodas. Tudo isso pode até fazer, mas não tem valor. Isso não vai te ajudar a chegar até os céus. Você chega aos céus com o espírito quebrantado, dependente dele. E é para isso que você precisa conhecer toda a autoria dele, a palavra dele. Meu tempo acabou e há uma regra nossa de parar exatamente no tempo exato. Querido Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por esses irmãos que estão presentes. Obrigado, Pai, pela oportunidade de servir ao Senhor nessas aulas. Verdadeiramente, meu Pai, me use. Verdadeiramente, meu Pai, que eu fale palavras que vão ajudar os irmãos a serem moldados pelo Espírito Santo. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. O Senhor conhece todas elas, e são muitas, ó Pai. Senhor, abençoe o culto, logo mais que estaremos prestando ao Senhor, que seja de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que seja para honrar e glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.